Amém. Pai, no nome de Jesus, primeiramente quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, de receber uma palavra. Peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, com as Tuas mãos sobre nós. Declara a dependência que tenho de Ti, Deus, em nome de Jesus. Me despojo de todos os meus sentimentos, Pai, os meus pensamentos, tudo aquilo que sou, Deus, para que o Teu Espírito possa vir e se manifestar através de mim, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa somar palavras em minha boca, Deus, aquilo que está no Teu coração possa vir sobre nós, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu não venha interferir naquilo que o Senhor deseja fazer essa noite nessa casa, em nome de Jesus Cristo, que eu não acrescente nada e não tire nada daquilo que o Senhor quer falar, Pai. Peço a Ti, Deus, que a Tua vontade seja feita nesse lugar essa noite. Declaro, Pai, corações quebrantados, Pai. Declaro, Pai, repreendido toda ação do inferno contra a palavra, contra a mente dos meus irmãos, Pai, o coração deles, Deus, em nome de Jesus Cristo. Repreendo toda a ave de rapina, toda a intenção de Satanás de roubar a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja lançado por terra. Peço a Ti, Deus, que o Senhor venha, Pai, de uma forma poderosa, Pai, e que essa palavra possa vir, Pai, trazer esclarecimento sobre a Tua vontade, que ela venha, Pai, de uma forma, Pai, como uma palavra rema, mudando, transformando, como diz, Pai, na Tua palavra, Pai, uma espada de 2 gumes, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha de uma forma poderosa sobre nós essa noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, queridos? Pastor, por que você pede para a gente bater palma? Porque é para Ele, amém, queridos? Se fosse para mim eu não ia pedir, tá bom? Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos há dias falando sobre propósito. Passamos o mês de setembro todo falando sobre propósito. E eu achei que eu ia terminar a série hoje. Quem estava aqui quinta-feira? Lembra que eu falei que ia acabar a série hoje? Mas, queridos, não vai ser hoje. Tem mais uma palavra que vai acabar quinta-feira que vem, amém? Inclusive quinta-feira que vem eu te convido para estar aqui na igreja, amém? Aniversário da pastora, tá bom? Você pode vir aqui, orar por ela, abençoar ela. Se você quiser trazer um presente para mim também, eu agradeço, amém? Nós somos uma só carne, né, amor? Então se você for comprar um presente para ela, leva para o pastor também, amém? Ou uma pessoa diz amém, amém, glória a Deus pela sua vida, traz um presente para mim. Amém. Hã? 30 ovos, 10 reais. Antes era 10, agora é 14 reais. Esses dias passou. Quem sabe aqueles carros dos ovos que passam na frente de casa, com aquele alto-falante, cara. Aí o cara teve moral de parar no portão da minha casa. Eu falei, cara, esse cara é um enviado do inferno, só pode, mano. Sabe quando você fala assim, tipo, você tá lá, tava de boa ali, tranquilinho, o cara para na porta da minha casa, 30 ovos, 14 reais, antes era 10, né, subiu os ovos, tá caro, nem ovos dá, mas acho que só comer melancia pode, né, pode, glória a Deus. Mas a gente está falando sobre propósito, vamos voltar para a palavra, amém, queridos? Mas quinta-feira que vem, é o aniversário da pastora, você pode trazer um presente para ela, amém? Para mim também. Aí a gente vai terminar a série, por isso que eu falei de quinta-feira, tá? Então assim, queridos, muitas vezes nós nos perguntamos, por que propósito? O que é propósito? Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Muitas questões surgem na nossa cabeça quando nós falamos sobre andar com Deus, queridos. Nós escrevemos um livro ali que diz, o título dele é Nascido de Novo, tá? Então eu, com algumas pessoas da igreja, nós escrevemos esse livro e a intenção é, às vezes a pessoa chega na igreja, ela fala, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, mas o que eu faço agora? Qual que é o caminho daqui para frente? E queridos, nem sempre nós sabemos o que fazer. Geralmente geram muitas dúvidas, porque nós viemos de uma cultura, nós temos um entendimento, nós temos uma opinião formada e de repente algo vem e fala, você tem que mudar tudo isso. Como assim mudar tudo isso? Como assim agora eu não posso viver aqui ou ali ou lá?
Queridos, não é uma questão do que você pode ou não pode fazer. A palavra de Deus, ela diz assim, que tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tem coisas que nos aproximam de Deus, tem coisas que nos afastam de Deus, queridos. Então por isso que é importante nós entendermos algumas coisas. E quando nós queremos buscar o propósito de Deus, nós precisamos saber o que Deus espera de nós. Qual que é a vontade de Deus para nós? Porque, queridos, dificilmente eu descobrirei propósito, descobrirei qual é a vontade de Deus para a minha vida, se eu não entender Deus, se eu não entender Cristo, se eu não conhecê-los. Fica difícil eu, saber qual que é a direção. Provavelmente eu vá escutar alguém. Agora, se eu não conheço a Bíblia, se eu não conheço a palavra, se eu não conheço a vontade de Deus, queridos, eu posso ir por um caminho que não é o de Deus, acreditando que eu estou andando no caminho de Deus. Vocês estão aqui? Muitas pessoas, queridos, elas se enganam, e às vezes elas já estão há um longo tempo numa caminhada, e de repente elas se falam assim, poxa, mas eu pensei que eu estava até hoje andando com Deus, e daí elas descobrem que não estavam. Por quê? Porque não compreendem qual é a vontade de Deus. Aí nós usamos, queridos, um ensinamento de Cristo, que é chamado as bem-aventuranças. E nela nós entendemos algumas coisas básicas, princípios de que nós precisamos viver para compreender aquilo que Deus espera da gente. Primeira delas, nós falamos lá, queridos, está lá em Mateus 5:2-12, tá? Então eu vou ler o versículo todo e depois eu volto aqui para falar bem rapidinho delas. E ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, queridos, nós falamos sobre humildade, nós falamos sobre arrependimento, nós falamos sobre ensinabilidade, falamos sobre justiça, sobre misericórdia, pureza, e no último culto nós falamos sobre ser pacificador. Amém? E essa noite, queridos, nós vamos focar no versículo 10, que diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Queridos, e o que esse versículo nos diz? Precisamos de uma atitude de resistência. Então o título da palavra, para quem gosta de anotar, é resistência. A série é propósito. Mas para que você descubra o teu propósito, para que você entenda a vontade de Deus na sua vida, você tem que ter resistência. Queridos, nós vamos entender um pouco mais, mas isso é um diferencial em nossas vidas. Eu já tive muitas experiências na minha caminhada, queridos, para saber que tudo o que você fizer, amados, tudo o que você fizer, seja bom ou seja ruim, você vai ser criticado. Mesmo se você não fizer nada, você também vai ser criticado. Eu não sei quanto a você, queridos, mas eu prefiro ser criticado por fazer algo, por estar fazendo a coisa certa, do que por estar fazendo a coisa errada. Amém, amados? Prefiro ser perseguido por fazer a coisa certa do que estar fazendo a coisa errada. Eu preferiria ser chamado de tolo por seguir a Deus, prefiro ser chamado de tolo por seguir a Deus, do que ser chamado de sábio por seguir o diabo. Vocês estão aqui, queridos? Amados, não é tolo quem segue a Deus, mesmo que seja criticado, mesmo que você esteja, ouvindo coisas, mas é um bobão agora, é isso, é aquilo, é aquele outro, porque, queridos, é natural, quando você se converte, quando você resolve caminhar com Deus, você escutar coisas, você ouvir críticas a respeito da tua decisão, a respeito das suas escolhas, amém, queridos? E Jesus, ele está nos dizendo que a perseguição virá. Amados, a perseguição virá. Nossa, minha vida é um desastre, minha vida é uma porcaria, eu vou para Jesus, vai ficar tudo bem. Sim, vai ficar tudo bem. Por quê? Porque Jesus está na causa agora. Mas você vai ter luta. Vocês estão entendendo, queridos? Vai ter batalha pela frente.
Pessoas irão, falar de você, pessoas irão, às vezes mentir a seu respeito, às vezes falar coisas que não devem, enfim, queridos, irão te criticar por você fazer ou por você não fazer, irão te criticar. Tudo bem até aqui? Amém, glória a Deus. Então, queridos, nós devemos ter uma atitude de perseverança. Diga para essa pessoa que está ao teu lado, perseverança. A Bíblia King James, queridos, ela chamaria de longanimidade. Eu já ministrei isso no Frutos do Espírito, amém? Algumas outras traduções falam dessa qualidade como paciência. Queridos, Paulo lista essa atitude entre os frutos do Espírito. Gálatas 5, versículo 22 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Circule a palavra longanimidade, queridos. O que isso define? Define alguém que possui característica ou a qualidade, queridos, de grandeza de ânimo. Tá, pastor, o que é isso? Vamos lá. É uma pessoa que encara, queridos, com coragem as adversidades, seja a favor dela, seja a favor de alguém. Amém? Então, ser longânimo, queridos, é encarar com coragem as adversidades. Amados, esse termo ele está relacionado com o ato de ser bondoso ou generoso. A paciência extrema para suportar ofensas. Preste atenção. Queridos, vocês estão aqui? Preste atenção, porque isso ele nos ensina muito, amém? Então, vamos lá. Paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos. São exemplos de longanimidade. Amados, o significado livre da origem hebraica é vagaroso em irar-se. Também existem algumas, não é tradução, queridos, mas um significado para a palavra longanimidade que é nariz grande. Por que nariz grande? Queridos, quem aqui já ficou a ponto de explodir e parou para respirar um pouquinho? Aquilo não te traz um alívio, nem que seja por um instante? E se você repetir essa respiração e repetir, você não vai acalmando o coração? É uma atitude de ser longânimo. Então, tá irado, queridos, começa a respirar. Dá vontade de chutar o balde? Começa a respirar. Vontade de xingar o irmão? Começa a respirar. Está a fim de dar uns pulos mortal? Começa a respirar também. Amém, queridos? Então, ou seja, alguém que demora para encontrar o estado de ira. Longânimo é alguém que demora para chegar naquele estado de ira. Amém, queridos? Sabe aquela pessoa, cara, que parece que, você faz, e a pessoa consegue numa paz, numa tranquilidade, parece que nem é com ela. Vocês conhecem alguém assim? Difícil de achar esse ser, né? Não sei aonde está, sabe? Eu acho que é Jesus, cara. É só Jesus que eu conheço. Queridos, então, uma pessoa que demora para entrar no estado de ira, no estado de raiva, olha só, no estado de rancor. Preste atenção, queridos. Então, na versão grega, e a gente falou da versão hebraica, na versão grega da expressão é macrotímia, o nome da palavra. O significado literal seria longura ou longura de espírito. Olha só que legal, queridos. Queridos, fato, se você leva a sério seguir a Cristo, você será criticado. Isso é fato. Se você leva a sério isso que você se propõe a fazer em ser cristão, você vai ser criticado. E se você é um seguidor fiel de Cristo, você será perseguido. Se você praticar o que a Bíblia ensina, você será assediado. E o assédio virá. Como você lida com questões de assédio, queridos? Porque vai vir, amados. Vai chegar o dia, queridos, que você vai ser provado, que você vai ser testado. Queridos, que parece que, todo mundo acordou naquele dia para tirar você do sério. Alguém já viveu isso em algum momento da sua vida?
Até o cachorro que não fala naquele dia falou e te xingou, né? Te criticou ainda, né? Por que você está assim? Né? Deixa eu te dizer algo, queridos. Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. Deus, ele está mais interessado em desenvolver o teu caráter do que o teu bem-estar. Por isso que você vai ser perseguido, por isso que você vai ser criticado, por isso que você vai encontrar atrito. Amém? Vai ter treta. Por quê? Porque Deus está desenvolvendo um caráter igual ao de Cristo em você. Vocês estão aqui, queridos? Então, amados, por isso que quando você vem para a igreja, quem já teve a sensação de, agora eu vou para a igreja, meu, só treta? Quem já teve essa sensação? Meu, parece que tudo dá BO, sabe? Tudo que, nem aquilo que não acontecia passou a acontecer. Meu, relacionamento, finanças, trabalho, né? Tudo, vida emocional, vida espiritual, parece que tudo desanda. Por quê? Porque Deus, ele está desenvolvendo o teu caráter. Deus, ele está, sabe, apertando ali para quê? Para lapidar o seu caráter. Nós não falamos que somos cristãos? Sim ou não? Quem é cristão aqui, queridos? Você sabe o que é cristão? Pequeno Cristo, imitador de Cristo. Para você ser um imitador de Cristo, você precisa ter o caráter de Cristo, amém? Então, queridos, é isso que Deus está fazendo em você. Amém? Tudo bem até aqui? Posso continuar? Amém, glória a Deus. Preste atenção o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha só o alerta, olha só o que o Senhor nos diz através da palavra dele: se esforcem, se esforcem. Então o que ele está falando? Desenvolva resistência, porque cara, vai ter treta, vai ter problema, amém, queridos? Amém? Sim ou não? Queridos, é importante ser longânimo, é importante ser resistente nos momentos de crítica, é importante ter essa atitude em tempos de perseguição, é importante ter essa atitude em momentos de assédio, porque você será assediado, você será, queridos, confrontado. Jesus, ele não pondera se vocês serão perseguidos ou não, ele não considera se você será criticado ou não, ele não discute o fato de que você será assediado, queridos. Se você for fiel a ele, ele sabe que você será. Amém? Se você leva a sério isso, queridos, de ser cristão, você será. Isso é fato. Devemos suportar sob perseguição, devemos resistir quando assediados. Quando, queridos, paus e pedras estão sendo jogados em você, você precisa resistir, perseverar, permanecer. Porque, queridos, muitos nesse momento falam: mano, não dá para mim, não tem como eu seguir, está muito difícil, é treta. E realmente, queridos, amém? Você precisa de uma atitude de resistência, queridos, e hoje eu quero compartilhar 4 pontos positivos, amém? Para que você resista, para que você permaneça, para que você lute, para que você persevere, para que você continue na tua aliança, a tua caminhada com o Senhor, queridos. Amém, queridos? Sim ou não? Vocês estão aqui? Amém. Então, primeira, não é a advertência, primeiro ponto. Queridos, reconheça a fonte. Como assim, pastor? Amado, você precisa saber qual que é a fonte do ataque. Da onde vem? Amém? Efésios 6,12, põe na tela para a gente. Vamos ler lá. Eu quero que vocês leiam comigo isso, tá bom? Vamos lá, mas bem alto, tá, queridos? Porque isso aqui é para vocês, ou melhor, para nós, amém? Porque
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, a tua luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados e potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muitas vezes, querido, nós estamos mirando a pessoa, ao invés de mirar o que está influenciando a pessoa. Muitas vezes nós estamos atacando a pessoa, ao invés de se colocar diante de Deus e orar pela pessoa e falar: Senhor, guarda a vida dela. Senhor, eu intercedo por ela. Senhor, estou nesse momento aqui, me colocando diante do Senhor pela vida de fulano, de Beltrano. Queridos, preste atenção numa coisa. Deus e Satanás são amigos? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Não, não são. Queridos, Deus é o inimigo do diabo. O diabo não quer que Deus vença, então ele usará todo e qualquer meio para atacar a Deus. Se o seu inimigo não puder chegar até você, ele atacará seus filhos, amados. Ele vai atacar sua família, ele vai atacar seus amigos, ele vai atacar qualquer coisa com a qual você se preocupa. Por quê? Porque ele sabe que se machucar aqueles que você ama, ele estará machucando você. Amém? Queridos, Satanás pode atacar a Deus? Sim ou não? Não, a resposta é não, tá, queridos? Satanás não pode atacar a Deus. Então o que ele faz? Ele ataca a família de Deus, ele ataca os filhos de Deus. Quem aqui é família de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Então você tem a resposta, porque tanta luta, tanta opressão, tanta retaliação, tanta oposição, queridos. Agora eu te pergunto, você sabe lutar contra isso? Você sabe se posicionar em relação a isso? Irando? Não, irando você está fazendo a vontade do diabo. Xingando? Dando soco? Pontapé? Falando? Não, você está fazendo a vontade do diabo. Você precisa saber lutar, queridos, contra essas situações. Amados, Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, põe lá para a gente ouvir, para a gente ler. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, glória a Deus, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem que acusa, queridos? Quem que acusa? O diabo. Vocês estão entendendo, queridos? Agora imagine esse ser, essa criatura, o de dia e de noite, ali do lado de Deus, falando: ei, tá ligado aquele teu filho lá? Então, ele é assim, sim, assim, assado. Aí Jesus Cristo fala assim: não, ele não é. Ele foi redimido pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Ele foi perdoado pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Mas daí você está aqui no meio, e Deus te observa, e você está jogando o jogo de Satanás, ao invés de jogar o jogo de Cristo. Vocês estão entendendo? Quem que tem direito nessa história, queridos? Jesus Cristo ou Satanás? Jesus Cristo que derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos diante de Deus, ou Satanás que está de dia e de noite te acusando, apontando o dedo, caluniando e falando mentiras a teu respeito e tudo mais? Quem que está com a moral numa situação dessa? Quando você está alimentando a fonte da sua acusação, quando você está dando crédito para a fonte da sua acusação, quando você está dizendo: ele tem razão, eu sou mesmo um cara que ira, um cara que calúnia, um cara que fofoca, um cara que mente, um cara que isso, que aquilo, que aquele outro. Legalista. Satanás, ele é legalista. O que é legalista, queridos? É alguém que recebeu o direito, é alguém que foi permitido
Então eu dei direito a alguém. É como se eu pegasse um papel e assinasse embaixo e dissesse que a partir de agora o Moisés tem direito sobre todas as minhas coisas, sobre todos os meus bens. Ele pode fazer o que ele quiser. Vocês estão entendendo? É isso que a gente faz, queridos, quando nós não sabemos qual é a vontade de Deus. É aí que nós ficamos em dúvida em relação ao propósito de Deus nas nossas vidas, porque nós estamos aqui dizendo que somos cristãos, mas nos comportando igual a Satanás. Vocês estão entendendo, amados? Sabe o que você está fazendo? Amados, você está copiando a atitude dele, ao invés de copiar a atitude de Cristo. Você está copiando o que ele faz, agindo, falando do mesmo jeito dele, ao invés de agir e falar da maneira de Cristo. Tudo bem até aqui, queridos? Posso continuar, sim ou não? Amém. Então, amados, Satanás é chamado de o acusador de nossos irmãos. Ele está em guerra com Deus, e se ele não pode vencer a Deus, então ele ataca a família de Deus. Quando você estiver sob ataque, reconheça a fonte. Quando você estiver, queridos, sobre opressão, críticas e tudo mais, reconheça a fonte. Aí a pergunta que você tem que fazer para você: eu dei legalidade ou não? Porque se você não deu legalidade, queridos, a palavra diz que você tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. Pastor, eu dei legalidade, o que eu faço? Arrependa-se. Arrependa-se, porque se você está dando legalidade para o diabo, queridos, primeiro passo, eu me arrependo, eu peço perdão a Ti, Senhor, e eu me reconcilio contigo. Vocês estão entendendo, queridos? Você vê como Jesus é simples? Jesus não gera confusão. Veja a simplicidade do Senhor, queridos. Ele poderia falar que você, cara, agora para você se redimir, você vai ter que fazer isso, aquilo, aquele outro, vai ter que ir daqui aos Estados Unidos, vai voltar aí não sei o que e tal, subir monte, descer monte. Não, ele fala: arrependa-se, peça perdão e volta. É isso que ele está falando, queridos. Volta. Está dizendo: ei, vem de volta. Aí o segundo ponto: recuse-se a retalhar. Como assim, pastor? Vamos lá. Romanos 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós. Tende paz com todos os homens. Nós falamos sobre esse versículo no último culto. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém, queridos? Queridos, você sabia que na Bíblia Jesus foi acusado de bêbado? Quem sabia disso? Quem sabia? Quem não sabia? Jesus foi acusado de bêbado, queridos. Jesus foi acusado de ser um glutão. Quem não sabia? Jesus foi acusado de ser glutão também, bêbado, glutão. Em outras palavras, ele foi acusado de ser um festeiro. Amados, você sabia que ele se recusou a retalhar? Porque pense Jesus ouvindo ali: ô, seu bêbado, seu glutão, e não sei o que. Ele simplesmente foi Cristo. Amém, queridos? Então, queridos, ele poderia ter apontado cada pecado de cada acusador. Ele sendo Cristo, ele não poderia olhar para aqueles homens que estavam falando lá e falar: ei, quem é você, cara? Eu sei que você estava fazendo ontem, eu sei que você estava fazendo algumas horas atrás. Deus sabia. Jesus Cristo, ele sabe cara, a palavra diz, queridos, que Jesus Cristo, quando ele estava no Getsêmani, ele subiu, ele orou, ele pediu para o Senhor: se possível afasta de mim esse cálice. Daí ele voltou, encontrou os discípulos dormindo, voltou a orar de novo, pediu, voltou, encontrou os discípulos dormindo de novo, voltou a orar, e na terceira vez ele falou assim: ei, vamos, porque o traidor está chegando. Olha só, queridos, ele sabia que o cara estava chegando. Se ele sabia que Judas estava chegando para o levar preso naquele momento, você acha que ele não sabia os pecados das pessoas que estavam falando contra ele? Você acha que ele não sabia? Você acha que ele não sabe o que passa no meu e no seu coração? Você acha que ele não sabe o que está na nossa mente nesse momento, queridos? Ele sabe. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe a intenção do nosso coração.
que ele fez? Ele descansou em Deus. Queridos, você sabe como isso é chamado? É chamado de confiança, é chamado de fé. Porque para você descansar em Deus, querido, você tem que confiar em Deus. Querido, se você confiar em Deus, você está demonstrando a fé que você tem em Deus. Tudo bem? Vocês estão aqui, queridos? Amém? Então, amados, ele colocou sua confiança em Deus, ele tinha fé que Deus cuidaria da situação. Olha para essa pessoa do teu lado e diga assim: Deus está cuidando. Deus está cuidando de tudo, amado. Quando você é perseguido, quando você é assediado, quando as pessoas o tratam mal, porque você é um cristão, você precisa acreditar que Deus é grande o suficiente para cuidar disso. Amados, Deus é Deus, Ele é todo poderoso, amém? Ele que precisa nos proteger, amém, queridos? Não a gente querer proteger Deus. Tudo bem, queridos? Tem muita gente que quer defender Deus, você não precisa, queridos, só precisa obedecê-lo. Amém? É só isso que a gente precisa fazer. Precisamos confiar e ter fé que Deus é a nossa proteção, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso escudo, amém, queridos? Amados, Ele é grande o suficiente, precisamos confiar nele, precisamos ter fé suficiente em Deus para não retribuir mal com mal. Ah, pastor, mas é difícil. Mas, queridos, você precisa confiar que Ele é justo, que Ele é juiz, para que você não retribua ninguém o mal que você recebe com o mal que você deseja fazer. Amém, queridos? Precisamos ter fé suficiente em Deus para não precisarmos nos vingar, amados. Sentimento de vingança não é de Deus. Você não precisa se vingar. Coloca nas mãos do Senhor, confia nele. Amém, queridos? Eu preciso confiar nele, você precisa confiar nele. Coloque, queridos, toda a sua confiança em Deus para que aconteça o que acontecer. Você sabe que Ele vai cuidar de tudo. Recuse-se a retalhar, amados. Deixa que Deus assuma o controle. Quantas vezes nós somos enganados, quantas vezes nós somos manipulados, quantas vezes as pessoas mentem para nós, quantas vezes as pessoas nos roubam. Amados, se você quiser fazer justiça com as suas mãos, você está se igualando, queridos, àquilo que Satanás espera de você. Você está entendendo? Você está retribuindo, você está dando legalidade a ele. Lembra de que ele está lá dia e noite te acusando? Tem horas que ele tem razão, queridos. Tem horas que o que ele está falando não é mentira, apesar dele ser o pai da mentira. Ele está falando a verdade. Por quê? Porque aquilo está no teu coração. Porque aquilo está em você. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Amados, terceiro ponto, responda positivamente. É fácil responder positivo a tudo? Positivo, 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 positivo. Queridos, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Quem já teve a sensação de alguém te fazer mal e você retribuir com o bem? Quem já viveu isso? É algo maravilhoso. Você se sente leve. Você não carrega peso nenhum nas suas costas. Você é liberto, sabe? Você simplesmente, como que eu posso dizer assim? É como que se aquele peso, aquela mochila pesada saísse das tuas costas. Amém? Querido, está quente aí? Sim ou não? Quer ligar esses ventiladores? Liga lá, pode ligar. Aí, ó. Pode ligar. O calor vai dando, nada a ver. O calor ele vai dando uma liseira na gente, não vai? Sim ou não? Né? Que isso, né, cara? Mas em nome de Jesus, toda liseira parte em retirada agora, no nome de Jesus. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Bem forte? Amém, glória a Deus. Então, Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, quando o mal nos ataca,
devemos responder com o bem. É normal você fazer o bem quando alguém está te atacando? Sim ou não? Não é normal. Amém, queridos? Não é normal. Você está sob pressão, está sendo tipo debaixo de ataque. É normal você ir lá e dar amor para a pessoa? Claro que não, cara. Você é ser humano. Amém? Ninguém é ET aqui. Amém, queridos? Você vai ter uma reação de... Cara, eu vou te dar um murro nessa cara. Não é assim que você pensa? Né? Neguinho, cara, ontem eu estava vindo para o culto de jovens. Aí lá em Tamandaré eu pego a rodovia. Aí o que aconteceu? Um cara estava na minha frente, mas ele parou. E no que eu vi embalado atrás, eu tive que tirar e passei na frente dele. Ele ficou bravo porque eu passei na frente dele. Aí ele vinha na rodovia com a luz alta atrás de mim, acelerando. E eu ali... Longanimidade. 1, 2. Sua bênção. Você vai falando já, né? Sua bênção. E daí, tipo, de repente já começa a coçar o pé, sabe? Dá aquelas fissuras no pé. Aí eu vou dar uma acelerada. Aí, cara, o que aconteceu? A gente pega aquela 3 pistas ali num trecho ali, eu esqueci o nome daquele bairro ali, mas que vira 3 pistas ali, sabe? Naquele momento eu acelerei meu carro e o carro foi, ele grudou atrás querendo ultrapassar, queria que eu saísse da frente. E eu falei, não vou deixar passar. Olha só, né? Respondendo mal com o bem, né? Com o bem veloz. Aí, queridos, ele foi lá na frente, o que ele fez? Ele pegou e me fechou. Ele conseguiu na descida me ultrapassar e fez lá uma barbeiragem e tal, e me fechou e jogou o carro dele na minha frente assim. E eu, nossa, cara, se eu não fosse cristão, né? Que vontade de ligar para Deus agora. Senhor, me libera 2 minutos. Né? Dá uma vontade, não dá, gente? Você não faz assim, né? Todo mundo aqui, né? Responde o mal com o bem. Claro que não, cara. A gente ira, a gente tem raiva, a gente tem vontade de socar o irmão que faz essas barbeiragens com a gente, né? E o que eu fiz? Eu dei luz alta atrás dele. Ô, pastor, mau exemplo. Mas daí eu me lembrei que eu era pastor. Falei, nossa, eu sou pastor, deixa eu tirar. Vai que ele veja o adesivo do Bola de Neve ali. Você vê, né, queridos, como que é. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque é muito difícil. É difícil você manter a paz, o controle, ficar ali de boa, sabe, bem. Irmão, me fecha. Irmão, você errou. Né? Não, você foi muito rápido, diminui um pouquinho para acertar da próxima vez. É assim que a gente faz, queridos? Claro que não. Eu falei para Simone, tira o dedo para fora. Mas assim, claro que a Simone não faz, né? A Simone só me olha assim. Ela me dá uma olhada. Aí eu já sei, né, que, cara, eu tenho que desacelerar. Né? Mulher sábia, queridos, amém? Provérbios diz lá, mulher sábia edifica o lar. A Simone só me olha, eu falo, ixi, tá bom, Deus, já entendi. Já entendi que estou me passando, estou me irando, estou quase atropelando o cara aqui. Mas, amados, é normal você abençoar uma pessoa que está te amaldiçoando? Não é normal. Não é. Isso é para poucos. Existem algumas pessoas que até conseguem. A pessoa está me amaldiçoando. Ser tu uma bênção, irmão. Na hora, dificilmente você vai conseguir fazer. Claro que depois você vai parar, vai pensar, o Senhor vai te constranger, vai gerar arrependimento. Aí você vai lá abençoar alguém que, gerou tanto mal na sua vida. Aí você vai fazer algo para alguém, um favor, vai dar um presente, enfim, querido, você vai fazer alguma coisa, para quê? Para mostrar que você está arrependido. Amém, queridos? Amados, mas é isso que a Bíblia nos diz para fazer, retribuir o bem com o mal, queridos, ou melhor, retribuir o mal com o bem. Amém? Corta isso da transmissão lá, tá? Senão depois vamos pegar lá. Olha lá o que o pastor da Bola de Neve ensina, né, cara? Vamos falar. Imagine, né? Já pega e pegam bem esse pedaço, né? Corta, assista até o final, amém? Queridos, deixa eu te dizer algo. Se você é uma pessoa que sempre está tentando se vingar,
você é uma pessoa que nunca conhecerá a paz. Amado, se você está sempre tentando retribuir o mal com o mal, cara, você nunca vai viver dias de paz. Você sempre estará debaixo dessa maldição. Quando alguém começa a provocá-lo, quando alguém começa a zombar de você e você revida, quem está no controle, amados? Quem está no controle? Quando respondemos de forma negativa aos nossos perseguidores, você se torna um fantoche na mão de quem te persegue. Amados, quantos de vocês já disseram a alguém, você me deixa louco? Quem já falou isso? Quem já repetiu isso, queridos? Olhou para um filho, para o marido, para a esposa, ou para alguém no trabalho, você me deixa louco. Queridos, sabe o que você está dizendo, amados? Sabe o que você está dizendo a essa pessoa? Você está dizendo assim, você tem controle nas minhas emoções. É isso que você está falando. Quando você está declarando isso, da tua boca está saindo isso, você me deixa louco. Você está falando, nossa, como você tem poder, você me faz de fantoche. Vocês estão entendendo, queridos? Olha só, né? Que louco, né? E por que às vezes a gente não consegue identificar o propósito de Deus nas nossas vidas, queridos? Porque nós estamos feitos fantoches na mão daqueles que nos perseguem. Nós estamos, queridos, condicionados ao bem-estar de alguém. Nós estamos debaixo, queridos, sabe, da vida emocional de alguém. E aquilo te afeta de uma maneira, queridos, que você perde o rumo. Perde o rumo. E detalhe, amados, isso não é exclusividade de algumas pessoas, isso é no geral. Acabei de falar aqui, quem consegue retribuir, queridos, o mal com o bem? Ninguém. Só que todas as vezes, queridos, que nós estamos permitindo que as pessoas, igual essa situação que eu descrevi do carro aqui, queridos, tire o nosso bem-estar, tire a nossa paz, nós estamos declarando aí, você está no controle das minhas emoções. Você está manipulando as minhas emoções. Quando o teu filho, queridos, tem moral, vamos dizer assim, de fazer alguma coisa, queridos, aquilo te tirar a paz, você está falando aí, você controla as minhas emoções. Quando o teu marido reproduz isso, ele também controla as tuas emoções. Tua esposa, a mesma coisa. Amados, olha o que Jesus diz em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai, queridos, é fácil? Não, não é fácil. Você para orar por aqueles que te perseguem? Também não para. Vamos lá, vamos falar a verdade, não para. Não, o cara é uma treta na minha vida, você vai parar e ficar orando pela vida dele? Não faz, mas é o que a gente precisa fazer. A gente precisa dobrar o joelho e começar a orar por essas pessoas. A gente precisa orar pelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que a gente não se conecta, aquelas pessoas que eu não quero nem ouvir falar esse nome aqui em casa. Já ouviram isso na sua casa, né? Você tem que orar por essa pessoa. Não quero nem, apaga, você está proibido de falar isso aqui. Você tem que orar por essa pessoa. Você tem que declarar a bênção sobre a vida dela. Lembra que no último culto nós falamos que de uma mesma boca pode sair bênção e maldição? Quem lembra disso? É aqui que nós colocamos em prática isso, queridos. É aqui que nós vivemos aquilo que nós estamos falando, de sermos os pacificadores, aqueles que trazem a paz. Amados, é fácil fazer isso com Jesus Cristo? Não. É incomum? Sim. É isso que Deus quer que você faça? Sim, queridos. É o que Deus espera que você faça? Sim. Jesus, amados, Ele diz, não reaja, responda com amor. Não reaja, simplesmente, pare e ofereça amor. Pastor, isso não é fácil. Não é, por isso que Deus está desenvolvendo o nosso caráter. Lembra que eu falei que Deus, Ele não está preocupado com o teu bem-estar, Ele não está preocupado se você está numa zona confortável, Ele está preocupado em trabalhar no teu caráter. Lembra que eu falei isso? Queridos, e é nesses momentos que Deus está moldando o seu caráter. É nesses momentos que Deus está trabalhando em você, para que você possa reproduzir o que nós lemos lá em Gálatas 5. Para que você possa reproduzir os frutos do Espírito. Amém, amados? Amados,
Quando as pessoas o colocam para baixo, ame-os. Ame essas pessoas, queridos. Quando as pessoas incomodam você, seja legal com elas. Queridos, há muita coisa que você não pode controlar, mas você pode controlar como responde ao mal. Responda com algo que seja bom, responda com amor, e Deus, Ele sorrirá para você. Ah, pastor, mas é difícil. Sim, queridos, isso mas é o que Deus espera da gente. Amém? Nós não queremos entender sobre o propósito nas nossas vidas, nós precisamos entender sobre o básico. E o básico é você saber reagir com aquele que está fazendo mal para você. Isso é básico. Agora, se você não consegue desenvolver isso dali, querido, dificilmente você vai entender o que Deus espera de você, porque você está focado na pessoa, você sempre está olhando para a pessoa. Lembra que eu falei? A pessoa controla as tuas emoções, a pessoa direciona os teus passos. Ah, hoje eu não vou na igreja, por quê? Porque eu estou mal com fulano. Como que se fulano tivesse alguma coisa a ver no teu relacionamento com Deus. Mas na verdade, na maior parte das vezes sim. Na maior parte das vezes, as pessoas direcionam se eu tenho um relacionamento com Deus ou se eu não tenho um relacionamento com Deus. Vocês estão aqui, queridos? Vocês estão entendendo como é profundo isso, queridos? E como, se nós entendermos isso, queridos, nós viveremos a vontade de Deus, nós viveremos o propósito de Deus. Por quê? Porque nós somos dependentes de Deus, porque nós entendemos o que significa: confia no Senhor, entrega nas mãos dEle, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Mas eu preciso desenvolver isso, queridos. Eu preciso trabalhar para que isso seja uma realidade na minha vida. Queridos, e quarto ponto, a gente está indo para o final. Diz assim: descanse na proteção de Deus. Poxa, Salmos 37, versículos 7 ao 9 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irritas por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? Quem que possuirá a terra, queridos? Quem? Vocês respondem: quem espera no Senhor, tá? Quem possuirá a terra? Quem aqui espera no Senhor, queridos? Se você não espera, queridos, levante sua mão de uma forma profética, amém? Se você não consegue viver isso essa noite, queridos, eu declaro isso sobre a sua vida. Se você tem dificuldade em descansar no Senhor, queridos, eu declaro esse momento sobre você. Eu declaro um refrigério sobre você. Eu declaro um tempo novo sobre você, no nome de Jesus. Que você aprenda a descansar no Senhor, que você aprenda a entregar, queridos, as tuas emoções, os teus sentimentos, as tuas aflições, as perturbações todos, você põe nas mãos do Senhor, amém? Confia nele, queridos, e a justiça dele prevalecerá. Eu posso ouvir amém, queridos? Posso ouvir um amém bem forte, amados? Glória a Deus, amados. Um fato interessante é que esse salmo, queridos, ele foi escrito por Davi. E olha só, queridos, por que eu digo isso? Porque se você se lembrar da história de Davi, amados, é uma história de perseguição, de assédio. Você se lembra que aconteceu entre o rei Saul e Davi? Ele havia matado o gigante chamado Golias, queridos, e esse evento impressionou a todos, a ponto de todas as pessoas começarem a cantar louvores a Davi. Amados, exceto Saul. Saul se incomodou, ele ficou com ciúmes, ele ficou com inveja. Pensamentos maus entraram na mente de Saul, queridos. Pensamentos malignos entraram no coração de Saul. Saul começou a olhar para Davi como um inimigo. Só que até então Davi era o cara que confortava Saul, e acabara de libertar o povo, acabara de derrubar aquele que oprimia o povo, queridos. E com o passar do tempo, a inveja, o ciúme de Saul, ele aumentou. E na verdade, chegar a ponto de se tornar ódio, de tanta inveja, de tanto ciúme que ele tinha, queridos, que ele passou a odiar. Amados, a Bíblia fala que ele estava com tanto ciúme que ele atirou uma flecha para atravessar o peito de Davi.
E nesse momento Davi fugiu e ele ficou perseguindo Davi. Ficou perseguindo Davi para quê? Para tentar matá-lo por tanto tempo. E vocês conhecem a história, queridos. Davi teve que correr, ele teve que se esconder. E ele conheceu a perseguição, ele conhecia o assédio. E ainda assim ele podia escrever: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Glória a Deus pela vida desse cara. Porque eu vou te falar, queridos, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo, assediado. E ele espera aí, vou escrever uns salmos. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Então, amados, deixe-me perguntar, onde você está hoje? Você está sendo perseguido? Você está sendo assediado? Você tem passado por lutas, irritações? O que tem acontecido na sua mente, no seu coração? Posso te falar uma coisa? Deus sabe disso, amados. Deus sabe das lutas que você tem enfrentado. Deus sabe do teu coração. Ele sabe de cada batalha que você tem travado a cada dia, a cada levantar e a cada deitar. Ele vê e se preocupa com a maneira como você lida com essas situações. Por isso que Ele está nos alertando esse dia. Por isso que Ele está nos falando esse dia. Deus está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso conforto. Então, amados, se a luta é imensa, se a luta é grande, se há problemas de todos os lados e você olha assim, eu não sei mais o que fazer, descansa no Senhor, confia nele, entrega nas mãos de Deus, queridos, porque tem coisa que você não vai conseguir mudar, tem coisa que você não vai conseguir fazer. Às vezes você deseja tanto que a vida do teu irmão mude, mas ei, queridos, não é você que muda a vida dele. Você pode descansar no Senhor, a ponto, queridos, de não se irar com aquilo, a ponto, queridos, daquilo não controlar as tuas emoções, a ponto daquilo não paralisar o propósito de Deus na sua vida. Mas ei, a vida do irmão, mas ei, eu amo tanto ele, eu sei, Deus ama tanto você, queridos, que está falando isso para você, a ponto de dizer para você, ei, não se preocupe, confia, deixa que dele eu cuido eu, deixa que dele cuido eu. E é isso que eu e você precisamos, queridos, e isso é tão difícil de exercer, é tão fácil de falar. E eu não estou aqui em cima falando assim por hipocrisia nada, queridos, porque ei, eu vivo isso dali, sabe, a ponto de você olhar para as pessoas que você gosta e você ama e você fala assim, pai, está nas suas mãos, vai na frente. É fácil? Não é fácil, queridos, é muito difícil. É muito difícil, tem horas que dá raiva, tem horas que você quer resolver com as suas mãos, tem horas que você quer pegar e socar o irmão e falar assim, ei, você não consegue enxergar a criatura, olha onde você está, olha o que você está fazendo com a sua vida. Tem horas que você se desespera, tem horas, queridos, que a atitude do irmão, queridos, ela é tão agressiva, que te paralisa, que ela te ofende, te machuca. Tua mente fica, querido, lesada, teu coração fica lesado, a ponto de você não querer dar um passo para frente, a ponto de você não querer fazer nada. Tem dias que você não nem levantar quer. Tem dias que a vontade, queridos, é ficar lá deitadão e falar assim, tomara que o mundo acabe hoje. Quantas vezes a gente já não pensou em parar tudo, em paralisar tudo que nós estamos vivendo, queridos, e ei, parou? Não parou, você tem que acordar no outro dia, você tem que lutar no outro dia, queridos, você tem que se levantar e continuar seguindo. Mas essa é uma realidade, amados, e eu e você precisamos estar preparados para lidar com ela. Eu e você precisamos, queridos, ter discernimento para lidar com essas situações, de que os dias ruins virão, mas os dias bons também, de que mesmo diante de situações ruins, eu vou tratar as pessoas com amor, eu vou tratar as pessoas, queridos, da maneira que Deus espera que eu faça, porque é o que Ele deseja de mim, é o que Ele espera de mim, é o que Ele quer de mim, que eu ame, que eu demonstre amor pelas pessoas. Deus sabe de todas as coisas, queridos, Ele se preocupa com você.
Você vê que Deus está no negócio de construção de caráter, queridos. Ele quer que você tenha sucesso, Ele quer que você supere o mal com o bem. Mas você só consegue fazer isso se o teu caráter for trabalhado, se o teu caráter for, queridos, às vezes transformado 100%. Às vezes não é um pouquinho, é total. Sabe quando a gente fala quebra o vaso? Queridos, isso tem que ser uma verdade. Pai, quebra o vaso se for necessário. Destrói tudo o que eu construí e constrói do seu jeito. Mostra o seu jeito de fazer as coisas. Porque, queridos, uma coisa é certa: toda vez que você pôr as suas mãos em algo, queridos, Deus, Ele tira dele. Agora, quando você tirar as suas mãos e falar: Pai, eu entrego o meu caminho a Ti, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor vai fazer. E Ele está com as mãos dele sobre isso. Ele está com as mãos dele sobre o problema. Ele está com as mãos dele sobre a tua dor, sobre as tuas emoções. Ele está trabalhando, queridos, mas Ele está trabalhando o caráter, queridos, porque você vai olhar para algo e você vai falar assim: ei, isso desagrada a Deus? Então não é comigo. Você não vai mais estar perguntando se isso desagrada a você ou se isso desagrada ao teu irmão. Você vai estar falando assim: ei, isso desagrada a Deus? Opa, desagrada, então, mano, estou fora. Estou fora, porque o meu desejo é agradar a Ele. Meu desejo é amá-lo, é oferecer adoração a Deus, exclusivamente a Deus. Por que nós mudamos, queridos? Por que nós deixamos de fazer algumas coisas nas nossas vidas? Não é porque nós somos fortes, amados. Não, é porque nós entendemos o nosso desejo de amar a Deus. Por que nós mudamos e fazemos uma conversão nas nossas vidas? Porque agora nós somos outras pessoas? Sim, queridos, nós conhecemos Jesus Cristo, então nós somos outras pessoas. Mas flui de dentro de nós algo que é tão grande de querer agradá-lo, queridos, que você não quer mais fazer aquilo que pode desagradá-lo. Você não tem mais o desejo de fazer algo, queridos, que possa, sabe, que Deus possa olhar para você assim: ô filho, de novo? Você fala: não vou mais passar por isso não. Ei, amados, sabe onde está a nossa vitória? Em Cristo. Sabe onde está a nova vida? Em Cristo. Sabe aonde está a restituição, a restauração, a transformação, a libertação? Está tudo em Cristo, amados. As pessoas perguntam: ô pastor, você pode orar para mim, para que eu seja curado? Queridos, você crê em Cristo, porque se você crê, Ele já te curou. Se você crê, Ele já te libertou. Eu só vou dizer amém para a tua fé. Eu só vou dizer: seja feito aquilo que você crê, aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Porque, queridos, Ele fez isso em mim. E se Ele fez em mim, Ele faz em qualquer pessoa. Em qualquer pessoa. Esses dias um irmão chegou para mim assim: ei, se Deus pegou um cara igual a você, ele usou uma palavra, não vou repetir aqui, mas é bem maluca, e fez um homem bênção nas mãos dele, Ele vai fazer isso comigo. Eu falei: amém. Porque seja feito conforme a tua vontade, conforme a tua fé e conforme a vontade de Deus. Vocês estão aqui, queridos? Mas ei, amados, como você tem lidado com a perseguição? Como você tem lidado com o assédio? Quando você está diante das tribulações, você reconhece a fonte? Você sabe quem está no ataque? Quem é o líder do ataque contra você, contra a tua alma, contra teu espírito? Você sabe disso, queridos? Quando você se depara com uma situação dessa, você se recusa a retalhar, se recusa a dar mal, a pagar o mal com o mal, queridos. Você responde de uma forma positiva, você está fazendo bem quando as pessoas estão fazendo mal para você. Isso é uma forma que agrada a Deus, queridos. Você descansa no Senhor e você tem fé em sua proteção, em seu cuidado. Posso te falar uma coisa? Se você está fazendo isso, Deus, Ele sorri. Eu queria que vocês fechassem teus olhos agora e imaginassem Deus sorrindo. Se você conseguir fazer isso, queridos, feche os teus olhos e imagine Deus sorrindo. E lembre-se de uma coisa: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado você que hoje está aqui disposto a mudar, disposto a trabalhar isso na sua vida, porque a palavra te garante: ei,
É seu o reino dos céus. É seu o reino dos céus. Queridos, nós estamos num processo. Nós seguimos rumo a algo maravilhoso nas nossas vidas. Hoje de manhã eu estava escrevendo a palavra e me veio um cara na minha cabeça e eu falei assim: cara, esse cara, ele provavelmente pode cortar o cabelo do Mateus. Eu sei que não tem nada a ver com a palavra, mas eu preciso deixar isso para você. E amados, eu liguei para ele e falei: ô, você pode me atender hoje, domingo? Aí eu perguntei para ele: onde você está? Ele falou: eu estou saindo da igreja. Eu falei: mano, você está saindo da igreja? Ele falou: tô. Ele falou: eu vou abrir para você, eu estou fechado, mas eu vou abrir para você. Eu falei: demorou. Me encontrei com ele, era 1 hora para ele cortar o cabelo do Mateus. Aí, amados, quando ele chegou, quando ele me viu, ele ficou numa alegria tão grande. Ele falou: Marcelo, cara, que bom te ver. Que bom te ver. E eu falei: como que você tá? Ele falou: cara, eu estou fazendo tudo que tem na igreja. Eu falei: como assim? Cara, se tem culto, eu estou no culto. Se tem célula, eu estou na célula. Se tem seminário, eu estou no seminário. Teve curso de intercessor, agora final de semana eu fiz. E eu decidi que vou fazer tudo que eu tenho que fazer agora para eu andar com Cristo. Eu falei: glória a Deus. Aí ele falou: mano, eu só tenho pena de, eu só fico triste com uma coisa. Eu falei: o que? De não ter vindo antes. Eu falei: cara, não fique triste com isso. Fique feliz porque você está aqui. Fique feliz porque você veio. Esse menino, queridos, eu conheci ele com 14 anos de idade. Na verdade eu conheci ele, ele tinha 12 anos de idade. Eu nem crente era. Mas Deus colocou algo no meu coração e eu não tinha entendido. Eu não entendia. Foi na mesma época que eu conheci o Brian. Eu não entendia o que era aquilo. E eu fazia os caras, eu reunia essa piazada para jogar bola. Eles iam lá, eles jogavam bola comigo. Eu estava fazendo um trabalho de assistência social, mas eu não sabia qual que era a intenção daquilo, qual era o propósito daquilo. Eu só estava fazendo, porque eles iam embora, eu bebia, eu fumava, eu cheirava. E eu falava para eles: ei, vocês não façam, vocês não bebam, vocês não fumem, vocês não cheirem, vão estudar. E claro que esses piá foram beber, foram fumar e foram cheirar. Porque é muito fácil eu falar para eles: não façam o que eu faço, façam o que eu digo. Claro que as pessoas vão reproduzir o que você faz, não o que você diz. E esse menino foi para a bebida. Ele sofreu um acidente de carro, queridos, que ele quase morreu. O carro dele deu PT, de tanto que ele bebeu. Aí a gente se encontrou e eu falei: cara, vai para a igreja, mano. Ele foi lá na frente da minha casa um dia e eu comecei a ministrar o coração dele e falar para ele: ei, cara, só tem um caminho, cara, e esse caminho é o Senhor. E então ele pegou e ele voltou para Cristo, queridos. E ele não esperou eu ir lá buscar ele. Ele não ficou esperando se eu ia pegar ele pela mão e levar. Hoje ele tem 24 anos. Muitos de nós aqui têm essa idade. Eu conheci ele com 12. E eu semeei uma semente no coração dele sem saber que eu estava fazendo isso. 12 anos depois, ele está congregando na Bola de Neve de Almirante Tamandaré. E ele está lá e falando assim: cara, eu só queria ter vindo antes para poder caminhar com você antes. Eu falei: você não precisa fazer isso. Você só precisa caminhar. Você só precisa estar com ele. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu olhei uma semente, algo que foi lançado lá atrás, 12 anos depois, dando um fruto. Alguém se colocando, alguém se levantando, alguém reconhecendo Deus na vida dele. Então, amados, por que eu estou falando isso? Por causa do propósito, amados. Naquele momento eu não enxergava o propósito, e provavelmente aqui hoje muitos não enxerguem o seu propósito. Mas ei,
caminhe, amados, segue em frente. Se Deus colocou algo no teu coração, faça. Deus está te chamando para fazer algo, faça. Pastor, mas eu tenho que ser santo. Amados, você tem que ser filho de Deus. Você tem que crer que Ele está ali. Você tem que crer que Ele está no controle. Você tem que obedecê-lo e segui-lo conforme, queridos, a vontade dEle. Mas não espere ser santo, amados, porque santo é o Senhor. Apenas ande com Ele, queridos, que de tanto você andar com Ele, Ele vai te moldando, Ele vai trabalhando no seu coração, vai trabalhando no seu caráter. E a cada passo que você der com Ele, queridos, você vai ver que algo você abandonou, algo você deixou para trás, algo não pertence mais a você. Tem muitas pessoas que falam: o dia que eu parar de beber eu vou para a igreja. Eu falo para você, amado, se você estiver bebendo, venha para a igreja, porque a palavra de Deus vai entrar no teu coração e vai te libertar desse vício. Muitos falam: o dia que eu parar de fumar eu vou para a igreja, o dia que eu acertar meu casamento eu vou para a igreja, o dia que eu estiver bem no meu trabalho eu vou para a igreja. E, amados, escolha seguir ao Senhor, queridos, porque a luz dele ilumina o teu caminho e você não vai mais ficar andando no meio das trevas. Você vai entender, queridos, a vontade dele, o propósito dele. Mas não espere ser bom agora. Seja apenas, queridos, alguém que tem vontade de seguir a Cristo. Vem como está, mas não fique como está, querido. Não importa como você está chegando, não importa a maneira que você está hoje, só importa que você queira segui-lo. Importa que você deseje ir atrás dele, querido, e ele vai trabalhar na sua vida. Não é a igreja, queridos, não é o pastor, é Deus. É o Senhor Jesus Cristo que vai trabalhar no teu coração. É o Senhor Jesus Cristo que vai mudar o teu caráter. É o Senhor Jesus Cristo que vai te mostrar, queridos, aquilo que você tem ou não tem que fazer. É Jesus Cristo que vai guiar os teus passos, queridos, a ponto de você olhar para trás e falar: eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais essa vida para mim. Só venha, se lança. E eu quero fazer um convite para você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez, ou que você ouviu essa palavra e entendeu que eu preciso fazer alguma coisa para me aproximar de Cristo. O primeiro passo, queridos, é você reconhecê-lo como Senhor, como Salvador. E a palavra de Deus diz que se você acredita que Ele é o Filho de Deus e Ele morreu naquela cruz por você, se você confessar com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador, você é salvo. A palavra, ela te direciona, queridos, a viver algo novo com Deus a partir de uma confissão de fé. A partir desse momento você dá liberdade ao Senhor para Ele vir, para Ele entrar. A palavra diz que Ele bate a porta e se você abrir, Ele vai entrar e vai cear com você. E se você tem o desejo, querido, de dar esse passo de fé, se você tem o desejo de começar uma caminhada com o Senhor, tendo a certeza de que vai ser difícil sim, vai ter lutas sim, mas ei, confia nele, entrega nas mãos dele, deixa Ele ser Deus na sua vida. Se é o desejo do teu coração, queridos, com os olhos fechados, só põe a mão no seu coração e repete uma oração comigo, que diz assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço, Tu és o Filho de Deus, e o Senhor morreu naquela cruz por mim. E essa noite, eu confesso a minha fé em Ti. Tu és o Senhor, Tu és o Salvador da minha vida. Me ajuda a estar no centro da Tua vontade. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu sei que há festas nos céus nesse momento, porque os Teus filhos, Deus, se colocam diante de Ti. Os Teus filhos, Pai, voltam para Ti. Os Seus filhos Te confessam como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, peço a Ti que o Senhor dê a experiência a cada um deles, Pai, a experiência com Teu Espírito Santo, a experiência contigo, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor testifique a Tua vontade, que o Senhor testifique, Pai, o propósito que o Senhor tem sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amados, eu quero fazer mais uma oração. Como eu disse, eu parei de escrever essa palavra hoje para Deus me levar até esse cara. E eu senti uma alegria tão grande quando eu vi aquela pessoa assim respondendo a um chamado.
E ele me disse uma coisa assim: eu tive que chegar para os meus amigos e falar para eles uma coisa: ei, eu vou começar a ir para a igreja, mas eu vou para a igreja não por causa de você. E eu não estou dizendo se você está certo ou eu estou certo. Eu só estou dizendo que eu preciso dele. E quando ele falou isso, queridos, o meu coração se encheu de alegria, porque eu falei: caraca, mano, caraca, que humildade em expressar a necessidade do Senhor. Não estou falando que você é o certo ou eu sou errado, ou eu sou o certo e você é o errado. Estou falando que eu preciso de Deus. Estou falando que eu preciso de Cristo. E por esse entendimento, por essa necessidade, eu estou indo atrás dele. Mas ei, não posso mais caminhar com você agora, porque o teu caminho não me leva para perto dele. Ele está lá. Mas se você quiser, você pode vir comigo. Queridos, Deus, Ele está virando uma chave nessa igreja. A gente vem do momento profético nos sedentos. A gente vem durante um mês onde Deus está falando sobre um propósito em nossas vidas. Nós entraremos no mês de outubro, aonde homens e mulheres de Deus virão aqui para profetizar sobre as nossas vidas. E eles vêm com esse intuito de liberar palavras proféticas sobre as nossas vidas. Eu te convido a viver algo novo com Deus. Eu te convido a deixar para trás o que tem que ficar para trás, a permitir Deus trabalhar no teu caráter, a Deus trabalhar em você. Muitas pessoas, queridos, inclusive alguns de nós aqui hoje, nós tentamos refazer o vaso. Nós tentamos ajudar a Deus a preparar esse vaso. E para que serve um vaso? Para que Ele derrame o óleo dele. O óleo dele é a unção que Ele derrama sobre você. E essa unção, queridos, Ele vai usar conforme a vontade dele, aonde Ele quiser, para o propósito dele. Mas não tem como derramar esse óleo sobre um vaso trincado, porque ele vai vazar. Ele vai escorrer e vai cair em lugar onde não deveria, vai estar em lugar onde não deveria. E muitas pessoas pararam, queridos, de correr. Muitas pessoas pararam de correr porque se frustraram, porque olharam para as pessoas, porque em algum momento se decepcionaram com algo em sua caminhada. Pessoas que Deus chamou, queridos, não para estar andando, para estar correndo, para estar competindo, queridos, para estar voando. Mas em algum momento, queridos, foi paralisado por causa dos seus próprios pensamentos, por causa das suas próprias lutas internas, por não saber lidar com essas situações. As pessoas paralisaram. As pessoas deixaram de viver aquilo que Deus tem para elas. Por quê? Porque se frustraram com pessoas, porque se magoaram, pessoas te ofenderam, pessoas te machucaram, pessoas te roubaram. Pessoas que você depositou confiança, que você colocou amor, que você abriu o teu coração. De alguma maneira, essas pessoas conseguiram controlar as suas emoções. Deus, eu falei aqui sobre Jesus Cristo saber que o traidor estava chegando. E tem muitas pessoas aqui que pararam porque foram traídas. Porque foram traídas. Pessoas que você depositou confiança, você colocou amor, você colocou, sabe, crédito na vida de alguém, e essa pessoa, ela te roubou isso. Mas ei, Jesus Cristo, queridos, Ele respondeu em amor.
Ele respondeu com uma atitude de paz e ele não deixou de viver o propósito dele. Ele não deixou de viver o propósito dele. Tem mulheres que pararam de viver o propósito de Deus porque foram enganadas. Mas Deus vai te dizer: ei, entrega nas minhas mãos, deixa que eu cuido disso. Deixa que eu cuido disso para você. Deixa que eu faça o que eu tenho que fazer. Só não deixa de viver o teu propósito. Só não deixa de viver aquilo que eu te chamei para ser. olhar para as situações e compreender se aquilo que você está vivendo, ele está sendo alimentado porque você tem dado a legalidade,
ou então é um processo onde você está crescendo. Se você está dando legalidade, peça perdão para Deus, se arrependa disso, entrega nas mãos de Deus e segue em frente. Se você está passando por um processo onde Deus está trabalhando com você, pede para Deus: Pai, só me dá entendimento para poder continuar, para poder suportar, para poder seguir. Deus me mostra um coração tão aflito nesse lugar, coração apertado, angustiado, e você se questiona: por que isso vai acontecer comigo? Tem horas que você até se arrepende de ter dado o passo, de ter apostado, de ter acreditado. E agora você olha assim e fala: o que eu faço da minha vida? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer, deixa Ele ser Deus. Se você está com o teu coração angustiado e quiser, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Enquanto isso, continue adorando e a gente vai terminar, tá bom? Encontrem um lugar, eu não
céus e desce, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, rasga os céus e desce, Maranata, hora vem.
Essa noite nesse lugar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que vem
glorificado seja o teu santo nome nesse lugar, Senhor. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Oh, Deus. Ele cantoria basore. Pai, nós agradecemos, Pai, por esse tempo. Nós agradecemos, Pai, pela Tua manifestação em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus. Oh, Deus, oh, Deus, oh, Deus. Teve uma pessoa que eu orei e eu falei sobre sabedoria. Deus estaria falando algo através da sua boca para você não ter medo de falar. Para quem que eu falei isso? Para você não ter medo de falar, que Deus iria à frente do que você estaria falando. Eu falei isso para alguém aqui. Ou será que eu sonhei? Foi para você, né? Deus, Ele está derramando sabedoria sobre você. Ele está te dando esse entendimento. Eu vejo como um óleo caindo sobre a sua cabeça, sendo derramado sobre você nesse lugar em onde você está. Eu não sei o que você veio buscar aqui, mas Deus está te entregando o que você precisa. E Ele está te dando sabedoria, para que você tenha sabedoria na hora de exortar, para que você tenha sabedoria na hora de ensinar, para que você tenha sabedoria na hora de falar, na hora de ministrar, na hora de declarar as palavras. As pessoas à sua volta, elas começarão a parar e olhar e prestar atenção no que você está dizendo. Não porque você está dizendo, porque o Senhor está falando através de você. Em nome de Jesus, receba. Receba. Glorificado seja o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor, Pai, continue se movendo e continue, Pai, liberando, Pai, da tua unção e do teu óleo sobre esse lugar, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor continue, Pai, curando. Que o Senhor continue liberando cura sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Que o Senhor testifique a palavra, Pai, durante essa semana. O Senhor já dê resposta para os teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao teu santo nome. Aplauda o Senhor bem forte, queridos. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, antes de terminar, deixa eu colocar um ponto aqui, tá? As pessoas me perguntam, pastor, até que horas que vai o culto, tal? Queridos, assim, de segunda a sábado, o nosso culto, ele tem 2 horas de duração, amém? Começa às 8 e termina às 10. No domingo, ele começa às 19 e geralmente é para ele ir até às 9h30, amém? Mas a gente deixa o Senhor bem à vontade para falar, para fazer o que ele bem entender, amém? Pode ser que ele chegue até o nosso limite é 10 horas, tá? Nas outras igrejas da Bola de Neve ele dura 3 horas o culto de domingo, mas aqui a gente geralmente tenta fazer em 2h30, até para você estar ciente, amém, queridos? Mas não venha preocupado com o horário, vem preocupado em receber o que você tem que receber, tá bom? Vem preocupado em levar embora aquilo que você veio buscar, tá bom, queridos? E entregar para Deus aquilo que você veio trazer, que é o teu culto a Ele, amém? Glória a Deus. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levanta a mão direita, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja diante de nós, conosco o tempo todo, que durante essa semana o Senhor esteja testificando a vontade dEle, nos levando a viver experiências únicas com Ele, no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.
Amados, só queria fazer uma foto com vocês antes de ir embora, tá? Amados, esse senhor aqui, senhor não, esse jovem, né? E essa senhorita, amém? Essa jovem, eles estarão lá atrás, eles são do Ministério Boas-Vindas, eles estão ali, tem um café para você que nos visita. Nós temos aqui uma prancha de presente para você levar para casa, tem um QR Code aqui, amém? Tem uma mensagem para você. E a ideia, queridos, é ter um tempo com você ali. Se você puder nos esperar, vai ser uma honra poder recebê-los e conversar contigo, amém? Vamos fazer uma foto aqui rapidinho, a galera desce aqui, quem está ali, ó, vem para cá, amém? Amor, sobe aqui rapidinho. Glória a Deus, Deus abençoe a todos, um forte abraço, uma boa semana a todos, amém? Se precisarem de mim e da pastora, nós estamos aqui à disposição de vocês.